Isso, aparecendo para a gente. Então, boa noite a todos, sejam bem-vindos a mais uma palestra do nosso ciclo de seminários 2024 do Laboratório de Bioinformática e Modelagem Molecular. Hoje a palestra vai ser conduzida pelo aluno de iniciação científica Prosper Desiré Hubert Arquiboldi, que vai discutir sobre o tema docking molecular na triagem de compostos anti-NSP2 e NPS3 de chikungunya. A ideia desse ciclo de seminários é discutir justamente o método de fazer e aprender a fazer como proposta do nosso ciclo inicial em 2024. Então, Prosper, bom seminário para você. No final, nós retornaremos com as perguntas aí a respeito da sua apresentação. Obrigado, professor. Boa tarde a todos. Espero que vocês estejam bem. E essa tarde a minha apresentação vai ser sobre docking molecular na triagem de compostos anti-NSP2 e NSP3 da Chicago, que é a chikungunya. Então, a minha apresentação vai se dividir em duas partes. Uma parte teórica, onde eu vou falar do que é docking molecular, como os meus antecedentes já falaram, e uma segunda parte que vai ser mais prática, apresentação de resultado e como eu fiz, como foi feito esse docking. Então, bora. Então, primeiramente, eu vou falar o que é o docking molecular. Então, no slide, a gente pode ver uma definição do docking, que é o docking é um método computacional que visa a determinar a posição e orientação ótima de uma pequena molécula em uma proteína ativa, proteína-alvo. Então, a gente vai ter uma molécula que a gente pode chamar de ligante e uma proteína. E o docking vai ser, ver várias conformações desse ligante no sítio ativo da proteína para analisar as energias e as conformações que deram. Então, a gente pode dividir o docking molecular em quatro partes. Na primeira parte, a gente vai ter a preparação da proteína e do ligante. E nessa preparação, tem software específicos onde a gente vai colocar a nossa proteína e com essa proteína a gente vai remover as moléculas de água e remover outros ligantes presentes na estrutura. A gente vai adicionar hidrogênio, colocar merge de hidrogênio e salvar essa proteína em PDB-QT. E esse mesmo processo vai acontecer também com o nosso ligante, que é a molécula que a gente vai encaixar nesse sítio ativo. Depois a gente vai definir o sítio ativo mesmo. A gente vai identificar e definir o sítio ativo na proteína, onde o nosso ligante vai se ligar. E eu gosto de chamar esse sítio ativo, essa definição de sítio ativo de grid. É tipo uma caixa, onde essa caixa vai localizar o X, o Y e o Z, que são as coordenadas do sítio onde vai ter essa interação, do nosso ligante com a proteína. E depois dessa etapa, depois de definir o sítio ativo e de preparar as proteínas e o ligante, a gente vai ter o docking propriamente dito, que vai ser executar o software que a gente escolheu. Por exemplo, a gente tem software como o Autodock, o Gold, o Vina, tem outros que eu não coloquei aqui no slide, como o Dockitor, que vão realizar o docking propriamente dito. E cada software é específico e vai nos trazer resultados diferentes. E esses software vão fornecer as estruturas da proteína e do ligante. O software irá explorar diferentes conformações e orientações do ligante na região do sítio ativo da proteína. Depois de docking ser feito, a gente vai analisar e avaliar e analisar os resultados. Então, essa análise dos resultados do docking vai ser para identificar as conformações mais prováveis e energeticamente favoráveis do ligante na proteína. Então, a gente vai avaliar a afinidade de ligação, a energia de interação entre o ligante e a proteína. Então, a gente vai analisar a energia de Gibbs, que é o ΔG, e o ZMCD. Então, o que é a chikungunya? Então, como a gente pode ver no slide, o vírus chikungunya é transmitido pelo mosquito Aedes aegypti e Aedes albopictus, que é o mesmo mosquito que transmite a dengue e a zika. E essa doença, esse mosquito, esse vírus causa
tipo febre e sintomas como dor articular, cefaleia e erupções cutâneas. Além disso, ela pode evoluir para complicações crônicas, incluindo dor persistente e manifestações neurológicas. Então, o HIV é classificado como vírus alfa. Então, o que são vírus alfa? Alfa-vírus é um gênero de vírus de RNA de cadeia simples, que pertence à família de toradevírus. Então, ela é um tipo de vírus de RNA que, como eu falei, contém uma única cadeia de material genético. E durante seu ciclo de replicação dentro da célula hospedeira, o vírus vai passar por várias etapas. Então, ciclo de replicação. Durante a replicação do vírus, as proteínas estruturais são sintetizadas a partir do 3'-ORF, do sgRNA, que é a fita. Essas proteínas são produzidas em suas formas de poliproteína e que são posteriormente clivadas em proteínas individuais para protease virais e do hospedeiro. A primeira proteína estrutural, o capsídeo C, é liberada por autoclivagem, enquanto o precursor APE2, o 6K e AE1 é processado no retículo endoplasmático. Então, o capsídeo é clivado e se liga ao RNA virais recém-sintetizado e vai iniciar a formação de nucleocapsídeos que vão migrar para a membrana celular via aparelho de Golgi, o aparelho de Golgi. E no Golgi, o PE2 vai ser clivada por enzimas hospedeiras, encapsulando o genoma virais restante, e o nucleocapsídeo é então recrutado para a membrana celular e a partícula viral vai voltar da célula, iniciando um novo ciclo de replicação. Para fazer mais simples, então a gente vai ter tipo 5 etapas. Primeiro, vai ter a tradução do genoma virais, que é após a entrada na célula hospedeira, o genoma vai ser traduzido em proteínas não estruturais, os NSPS, que são a NSP1, 2, 3, 4, que vão formar o complexo de replicação. Depois vai ter a síntese de RNA negativo. Depois dessa síntese de RNA negativo, a gente vai ter a produção de RNA subgenômico, que ela é produzida a partir da fita de RNA negativo e é traduzida em uma poliproteína que vai conter várias proteínas estruturais e não estruturais. Depois a gente vai ter a clivagem da poliproteína. A poliproteína vai ser clivada para produzir proteínas estruturais do vírus, que vão ser essenciais para a montagem do novo vírus. Depois disso, a gente vai ter uma última etapa, que vai ser a montagem e a liberação do vírus. Então, os componentes virais vão se reunir para formar novos virões que serão liberados da célula hospedeira para infectar outras células. Então, depois dessa parte teórica, eu vou entrar na parte mais prática. Então, você podem ver que nós escolhemos a 3-TRK para NSP2 e a 3-GPO para NSP3, que são nomes de proteínas. Por que foram escolhidos? A NSP2 foi escolhido primeiro porque no site de PDB, que o PDB é um site que a gente pode chamar de banco de dados de proteínas, tipo Protein Data Bank, que vai possibilitar avanços na ciência e na educação, fornecendo acessos e ferramentas para exploração, visualização e análise de estruturas tridimensionais determinadas experimentalmente do arquivo do banco de dados de proteína, o modelo de estruturas computacionais, CSM, do AlphaFold DB e modelo arquivo. Então, basicamente, é um site onde a gente acha proteína. Então, as três tinham várias versões de proteínas não estruturais da NSP2, mas foi escolhido a 3-TRK porque, primeiro, a resolução, porque essa 3-TRK tinha uma resolução de 2.40 e a gente preconiza, tipo, quando a resolução é abaixo de 2, ou nessa faixa, é a resolução melhor. Então, as outras tinham resolução maior. E na NSP3 a gente escolheu a 3GPO porque a resolução era 1.90 ampere. E também nessa 3GPO, no sítio ativo dessa proteína, já tinha um ADP riboso ligado nesse sítio ativo da proteína.
Então, eu me foquei, mas o meu trabalho foi, tipo, foi baseado mais na 3GPO da NSP3, porque o meu colega, o inventor Jordan, tinha trabalhado sobre a NSP2. Então, na NSP2, a gente pode ver que a forma cristalográfica dela já tinha no sítio ativo um complexo com ADP ribose. Então, como ela já tinha no complexo uma ADP ribose, a gente fez um redocking, a gente passou pela etapa do redocking. Então, redocking, o que é o redocking? O redocking é o processo computacional de refinamento usado para prever a posição e a conformação preferida de um ligante em uma proteína-ave, buscando otimizar a afinidade de ligação ou a pontuação de energia. Então, para esse redocking ser feito, primeiramente a gente passou pela etapa de remover manualmente o substrato de ADP ribose para fazer o acoplamento molecular em NSP3. Então, a gente usou um software chamado PyMol, que é um software que nos permite visualizar a proteína e em todas as formas dela. A gente pode visualizar ela em 3D, ver os aminoácidos e tudo. E com esse software, a gente separou, a gente tirou a ADP ribose daquele sítio ativo dela. A gente isolou e a gente exportou cada um deles em documento diferente, em PDB diferente. Depois dessa etapa, a gente foi para pré-processamento de estruturas para acoplamento molecular em NSP3 com MGL Tools. MGL Tools eu prefiro chamar de Autodoc. A gente foi lá e a gente abriu a nossa proteína, a gente fez todo aquele processo que eu expliquei lá no docking de preparação da molécula, tipo adicionar hidrogênio, tirar as moléculas de água, computar gas Steger, tipo adicionar energia, adicionar as cargas e tudo, e a gente salvou em PDBQT. PDBQT é o que a gente usa para fazer o docking no Vina. E, então, depois disso, depois de toda essa preparação da molécula e do ligante, a gente fez também a escolha do tamanho da caixa, que é o grid. A gente escolheu um tamanho certo que ia colocar o nosso ligante no sítio ativo exato da nossa proteína. Então, depois disso, a gente fez o redocking propriamente dito no Vina e a gente foi para a etapa de análise de energia. Então, a gente pode ver nesse slide como se apresenta o nosso resultado do Vina. A gente pode ver aqui lá tem os ΔG, que é a afinidade, os números de poses que foram feitos, que são os mols. A gente tem também o MCD, que são as posições. Então, lá na imagem, vocês podem ver que lá a gente tem a nossa proteína mesmo, a 3GPO, e lá a gente pode ver o output, que é o ligante, as conformações de ligante. Se isso fosse um vídeo, vocês iam ver ela mexer, esse ligante se mexer, mostrando várias formas, várias posições que ela achou lá. E essas posições deram essa energia. E vocês podem ver que quando o MCD é embaixo de 2, é que é bom, é viável essa posição. E a gente pode ver que a 5 teve uma energia de menos 9,0 kcal por mol e um MCD de 1,286 e depois a 10, que nos ajude a entender sobre as energias do ligante. Então, o nosso redocking funcionou. A gente conseguiu ter afinidade colocando o nosso ligante no sítio ativo da proteína, de novo, para ver se o nosso software ia conseguir reproduzir o que estava escrito. Então, depois desse, a gente foi para a etapa de validação com inibidores. Endocrimolecular, a validação é o processo de avaliar a precisão e a confiabilidade dos resultados gerados pelo software. Então, para comprovar que o software como o Vina ou o Autodoc conseguiriam reproduzir uma reação em condições parecidas, como feita no laboratório, a gente usou em primeiro moléculas que já foram comprovadas que são inibidores eficazes, como a nossa molécula alvo. Então, a gente usou moléculas como a baicalina, a arginina e castratina. A gente tinha outros dois, mas eu foquei mais nesses três. E fizemos o docking.
desses inibidores com as coordenadas de grid que obtivemos durante o redocking e que tiveram afinidade com o acoplamento da ADP-ribose e do 3GPA. Então, esse é o nome do artigo que eu usei, que eu consegui identificar os meus inibidores in silico identification of natural antivirus compound as a potential inhibitor of chikungunya virus non-structural protein trace macrodomain. Então, basicamente, nesse artigo a gente pode ver que o composto natural de maior pontuação lá foi a bacalina, com a maior afinidade de ligação de menos 10,8 kcal por mol, que também demonstrou se ligar ao Chicave NSP3 em estudos anteriores. O bacalina forma 11 ligações de hidrogênio com 6 residuos de Chicave NSP3, da NSP3, que são a MET9, a LE108, a CER110, THR111, a GLI102, a TYR142, a CC143 e a ARG143, e 3 interações hidrofóbicas, como vocês podem ver lá no slide. Então, basicamente, as interações observadas entre a bacalina e a NSP3 são semelhantes às presentes na interação, no acoplamento com a ADP-ribose e a NSP3. Então, como a gente teve essa confirmação no artigo, a gente vai tentar, dessa vez, validar os resultados fazendo um docking mesmo desses inibidores com os nossos software, ou desses inibidores com a proteína, a 3GPO. Então, vocês podem ver a imagem parimor dos inibidores, a bacalina aqui, a naringenin e a quercetin. E aqui os resultados que foram dados pelo Vina. E a gente pode ver que tiveram afinidade mesmo. Então, isso já valida para dizer que esses inibidores tiveram afinidade com a nossa molécula. Então, teve interação, teve ligação de hidrogênio dos ligantes com a nossa proteína. Mas isso não é suficiente para comprovar que os nossos softwares são eficazes para fazer o docking. A gente precisa de outras confirmações. E com outras confirmações, a gente faz o uso de decoys. Foram gerados decoys, que são falsas versões dos nossos inibidores, para reagir com a nossa proteína-alvo e analisar o grau de interação. O propósito disso é comprovar que os decoys gerados a partir dos inibidores, que são falsas versões dos nossos inibidores, não teriam nenhuma interação com a nossa molécula-alvo, assim comprovando a eficácia do software e mostrar reações verdadeiras com uma taxa de probabilidade semelhante àqueles que ocorrem no meio ambiente. Então, foram gerados decoys, que são falsas versões dos nossos inibidores. E com esses decoys, a gente fez eles reagirem com a nossa proteína-alvo e a gente analisou o grau de interação. E o propósito era comprovar que esses decoys, que são falsas versões da nossa proteína, iam não reagir, não ter eficácia. O software ia mostrar que esses decoys eram falsos e que os inibidores verdadeiros eram verdadeiros, porque tiveram afinidade. E os outros não. E depois a gente usou o site do DIE, que é um site para gerar decoys. Depois de gerar decoys, a gente primeiro a gente desenhou esses decoys e para desenhar eles tinha duas maneiras. A gente podia usar o logiciel, o software que é o Marvin Check para desenhar eles, mas tinha uma que era mais fácil, que era um script que o meu mentor, que é o nosso colega Jordan, criou. E com esse script, no terminal do Linux, dos computadores do lab, iam converter os 153 decoys que eu consegui, que eu obtive no site, junto em arquivo PDBQT, SDF, Moli2, para realizar os nossos docking. Então, basicamente, todos os logiciels que a gente ia precisar para fazer os docking, esse script ia converter e já preparar as nossas proteínas para realizar o docking. Então, o PDBQT ia ser usado com o software de Vina e com o software de Autodoc.
e MOLI2 ia ser usado no Gold. Então, depois desse docking com os inibidores e todos os logiciels, a gente obteve os resultados aqui. A gente obteve os resultados. E com esses resultados, a gente gerou uma curva ROC para poder entender das energias que foram geradas. Então, vocês podem ver aqui que tem resultados do ESP, Chain Score, ChainPLP, o Gold Score. Esses são resultados obtidos do Gold. Então, com esses resultados, a gente pode determinar que o ChainPLP, que está 0,92, teve a melhor interação, porque para gerar numa curva ROC, os que estão perto do 1 e não que estão perto do 1 são os melhores. E os que estão abaixo de 0,5 são os que tiveram menos sensibilidade, que não conseguiram determinar, que não conseguiram identificar os falsos, que são os nossos decoys, e os inibidores verdadeiros. Então, os inibidores que são verdadeiros, normalmente tem que reagir, tem que ter mais energia do que os falsos. E os falsos, não é que os falsos não vão ter energia, vão aparecer energia, mas tem que ser menor do que os verdadeiros. Então, a gente pode ver que o ChainPLP teve um grau de sucesso de 92%, o ChainPLP 40% e ChainPLP 43%, que é um mal, o SP de 73%, que é melhor, o Vina. Então, a gente pode determinar que com os nossos decoys, cada um 151 dos três, é o ChainPLP e o Vina que determinaram, que tiveram mais taxa de acessos com esses decoys. Vocês podem ver aqui a nossa curva ROC com os resultados aqui e a curva ROC que foram desenhadas. Então, vocês podem ver aqui o ChainPLP foi aquele que acertou mais. Acertou mais e teve mais sensibilidade. E depois dela tem o Vina. Então, a curva ROC é usada para avaliar o desempenho de um método de docking na previsão de interações entre moléculas e ela é especialmente útil quando estamos lidando com problemas de classificação onde o balanceamento entre as classes é desigual. Então, aqui estão as minhas referências. Obrigado por ter assistido o meu seminário e estou esperando as perguntas. Ok, Próspero, obrigado aí pela apresentação do material, bem instrutivo para a gente aí o que você trouxe para a apresentação agora. E aí eu dei uma olhada no chat aqui, parece que não tem nenhuma pergunta. Então eu vou começar com as considerações falando justamente do material, né? Você trouxe um material para a gente aí bem com a apresentação muito boa, a qualidade de um material com as imagens claras, trazendo os recursos que a gente precisava analisar aí de uma forma muito boa, isso é importante, mostrando que você tem um cuidado nessa apresentação e principalmente na forma de mostrar as principais informações. Às vezes as pessoas se perdem um pouco durante a apresentação, se a imagem é mais importante, a legenda é mais importante. Então isso é bom saber que você já tem isso bem equilibrado aí e conseguiu trazer um material de qualidade para a gente, tanto visual quanto informativo. Então, parabéns aí pela escolha do material. Agora, pensando nas considerações aí diretas da apresentação, nas dúvidas, né, que elas são geradas em função do que nós discutimos aqui, eu vi que você colocou um slide falando sobre o ciclo, né, de replicação do vírus chikungunya, e nesse ciclo você falou das principais fases, mas eu senti um pouco de necessidade de você ressaltar a importância das proteínas não estruturais e principalmente como o seu projeto trabalha com a NSP2 e a NSP3, qual o papel delas dentro desse ciclo aí que envolvem várias proteínas, vários receptores. Essa seria a minha primeira pergunta. Qual que é a importância da NSP3, já que você falou principalmente dela, dentro do ciclo de replicação do vírus chikungunya?
Então, o papel da NSP3 lá no ciclo de replicação de chikungunya é que ela atua na síntese do RNA, interagindo com a proteína de resposta ao choque térmico, que é a HSP90. Ela vai atuar bloqueando a montagem dos grânulos de estresse ao interagir com a proteína de ligação ao domínio RAS-GAP. Certo. Então, no caso, ela vai trabalhar na sim, porque tem duas informações importantes aí que você falou. Sim. Trabalhar na síntese de RNA, que é o papel dela, e Uhum. também assessorar, no caso, as chaperonas, né, que são as proteínas que vão fazer o enovelamento de outras proteínas, que no caso a HSP90. Uhum. Então, ela trabalha na síntese de RNA, ela auxilia as chaperonas, que é uma outra função que não tem nada a ver com o RNA, ou ela trabalha nas duas? Acho que ela trabalha nas duas, né? Porque eu também não entendi muito bem essa parte. Mas o que eu entendi é que ela atua na síntese de RNA e, tipo, interagindo com, como eu falei, causando choque térmico com a HSP90. Mas essa parte de ligação com o domínio RAS e GAP eu não entendi bem essa parte. Então eu não sei como responder. Tá. Isso é importante porque quando você sabe qual a função da proteína, fica até mais fácil você identificar ou entender, e no seu caso, como você está usando o docking molecular, você localizar a região de interação. E aí já vou para a segunda pergunta, que é: você apresentou um trabalho para a gente, onde você extrai os dados de alguns produtos naturais, baicalina e outros dois derivados, e aí lá no título do trabalho eles fala sobre o macrodomínio da NSP3. Ela tem outros domínios? Por que ele chamou de macrodomínio? Ela tem outras partes? Como que a gente entende aí a NSP3 agora como um alvo já escolhido e as suas regiões para serem exploradas no planejamento de fármacos? Você pode repetir? Eu não entendi a pergunta. Tipo, porque eles chamaram a NSP3 de macrodomain? Isso, no trabalho ele usou a especificação no macrodomínio da NSP3. Tem alguma particularidade nesse macrodomínio? Essa região é importante? Por que que eles usaram macrodomínio da NSP3 e não utilizaram a NSP3 mesmo? Seu áudio está mudo, Próspero. Você está falando aí, mas o microfone está desligado. Ah, é. Então, eu tô falando que o que eu entendi é que essa é a forma que vocês estão me entendendo? Sim, estamos vendo sim. Então, é a forma cristalográfica do. Eu, eu vi como a forma cristalográfica da NSP3. Esse é o macrodomain, tipo, da NSP3. Essa forma cristalográfica que nos permitiu ter mais, que tem mais resoluções e que nos permitiu ver mais, tipo, a NSP3 em todo. Mas eu não. Uma outra informação importante é por que a gente tem no PDB esse macrodomínio, né? Se você tem um macrodomínio, quer dizer que tem um microdomínio. Por que ele chama isso de macrodomínio dentro da estruturação da NSP3? Qual a importância disso para o planejamento de fármacos? Ah, qual é a importância? Eu nunca pensei nisso. Eu pensei que macrodomain era o nome mesmo do PDB.
e a forma, tipo, essa forma que ele se apresentava. Porque no site PDB tem várias versões da NSP3. E eu pensei que esse macrodomain é essa forma específica, como ela se apresenta, e por isso ela tem essa resolução baixa. E é a melhor. Mas vamos. Certo, isso é importante para justamente contextualizar por que que você usou a NSP3 e agora qual a importância da estrutura da NSP3. Então, como ela é uma proteína não estrutural, né, por isso que vem o nome NS, Uhum. ela vai ter dois domínios, o domínio C-terminal e o domínio N-terminal. Então, no caso, esse macrodomínio é um dos domínios da NSP3 e bem utilizado, bem explorado no planejamento de fármacos, porque é justamente o domínio onde ocorre a função que você falou anteriormente, que é a síntese de RNA. Então, a Então, só importância de escolher essa estrutura está atrelada à sua função biológica. Então, tipo, a NSP3 tem três domínios. Então, esse macrodomínio é um domínio específico da NSP3, porque a gente tem o macrodomínio, que é N-terminal, e a gente tem um outro domínio, que é o domínio C-terminal. Então, E o domínio também de ligação ao zinco, né, que é o terceiro domínio aí da NSP3. sim, sim. Então, Isso, essa é então, um domínio específico específico para a síntese de de RNA. RNA. Uhum, Então, nesse caso aí, se você estiver buscando compostos que impeçam a síntese de RNA, essa é uma uhum, região importante a ser explorada, pensando no sim, desenvolvimento de fármacos anti-chikungunya. Será que o sítio de ligação ao zinco é uma parte importante? Aí tem que estudar, ver na literatura se é importante ou não. Será sim, que sim, o domínio N-terminal é importante para o planejamento de fármacos? Então tem que explorar a literatura para ver esse contexto aí. Então, dentro da escolha das estruturas da NSP3, essa 3GPO é aquela que tem um domínio de interesse. Qual o sim, domínio de interesse? A região para síntese de RNA, que, é, quando bloqueada, impede a replicação viral. sim, sim. Então é importante a gente ter essas informações, porque aí vai te dar esse contexto da sua pesquisa e, naturalmente, da importância, né, de você estar explorando essa abordagem no desenvolvimento de fármacos anti-chikungunya. Ok, A sim. minha segunda dúvida tem a ver com as moléculas que você estudou. Então você disse que você foi buscar na literatura, viu um trabalho descrevendo aí essas três moléculas, baicalina, narigenina e quercetagenina, onde eles foram estudados via Em acoplamento sílico, molecular, sim, em sílico. estudos em sílico. Uhum. Como nós já vimos em outros seminários aqui, para você partir de um estudo em sílico, você precisa ter algum dado que valide esse estudo. E Sim, normalmente um dado que valide o estudo em sílico seja um dado de atividade biológica, que é um dado experimental. é isso. Nesse caso, quando você utiliza um dado em sílico, como você vai saber se o seu programa de docking ele acerta ou não a posição desses três ligantes aí? É. É aquela que a gente conversou hoje sobre o IC50. Verás. Exatamente, eu vou precisar de um dado externo para me comprovar se essa molécula interage ou não com o meu alvo, que é a NSP3. Sim, sim. Por quê? Porque, por exemplo, você aí faz todo o seu estudo, apresentou os resultados para a gente, os resultados têm alguns ajustes a serem feitos aí, Uhum. mas quem garante que o seu modelo é melhor que o modelo dos autores que publicaram o trabalho anteriormente? É aquela, tipo, aqueles experimentos biológicos que a gente tem que foram feitos com esses inibidores mesmo. E aí, no caso, ele já tem os dados de atividade desses compostos frente à NSP3? Hum, eu ainda estou à procura desses dados. Isso. Por que isso é importante? Porque pensa na parte agora científica.
Você fez um estudo de docking, provavelmente usou um grid diferente dos autores, naturalmente vai usar um programa diferente e vai ter um resultado de energia diferente. Aí você vai querer, posteriormente, publicar isso na questão do seu artigo científico. A primeira pergunta que o pessoal vai falar é: por que o seu dado ele é confiável e não o dos autores anteriores? Já que os dois partiram de doc, estão usando a mesma metodologia, o que você tem diferente que você agregou e eles não agregaram, que você trouxe de novidade e eles não trouxeram? O que eles têm que ter de diferente é que ele tem que ter uma comprovação em meio biológicos. Tipo, não somente esse endócrino, mas tem que os meus dados têm que reproduzir o que aconteceria na vida real. Tipo, o que aconteceria no laboratório mesmo, tipo, com esses inibidores. Certo, mas digamos que você não tenha um laboratório experimental para avaliar esses compostos. Como você garantiria que o seu modelo ou o modelo dos autores estaria correto? Procurando em artigos, outros artigos que fizeram esses testes, ou vendo se tem, tipo, confirmação. Então, mas Já. esse é o ponto. O que garante a confirmação? Porque eles fizeram um modelo, apresentaram os resultados. É. Você constrói também um modelo e apresenta seus resultados. Desses dois modelos, qual que é o modelo melhor, qual que é o modelo pior? Como que eu posso comparar esses modelos? Eu posso comparar se os dois tiveram uma taxa de assertividade parecida, né? Mas o que seria essa taxa de assertividade? Já que os dois são modelos, ninguém está comparando com nada experimental. As energias que foram obtidas, Tá, e como que a energia obtida no seu trabalho seria melhor ou pior do que a energia obtida no trabalho do grupo que publicou o artigo? como a energia do meu trabalho parecida. Essa é uma discussão importante, porque justamente não tem resposta para isso. Porque você vai publicar um modelo, fulano vai publicar outro modelo, se vier outro aluno, fizer outro estudo, vai publicar outro modelo, e a não ser que você tenha algo externo, como um dado experimental, continua sendo modelo. Então, Sim, se a sua energia for menos 10, a outra for 30, continua sendo modelo. A única diferença é como você vai discutir esse padrão de interação que vai dar no seu modelo. Então, sim, por isso que a gente sempre nos nossos modelos computacionais, a gente busca os dados experimentais para saber se o nosso modelo computacional ele está seguindo numa direção correta, seguindo a ordem biológica, discriminando entre ativo e inativo, conseguindo reproduzir a estrutura experimental. Então, por isso que a gente sempre parte do dado experimental. Porque senão, fica como você percebeu, modelo do modelo. Vai vir outro modelo, eu usei um grid diferente, eles outro grid, e continua essa discussão aí que não avança muito. Então, sim, nesse sim. caso, é importante verificar onde estão os dados experimentais da MSP3, para você resgatar essa informação e essa informação ser útil para validar o seu modelo computacional. Sim. Validando o modelo computacional, aí você pode utilizar esse modelo para outros estudos de triagem virtual, como de praxe aí dentro do laboratório. Sim, Então é sim. importante partir e buscar informações experimentais. Johnny tem uma pergunta para fazer aí. Pode usar o chat ou o áudio, Johnny, por favor. Olá, professor, boa noite de Prosper.
Gostei, muito boa apresentação. Eu fiquei com, na verdade, talvez duas dúvidas. Me responde uma coisa. Aí são produtos naturais, correto? Sim, sim. Trabalhar com Esses produtos ingredientes. naturais é extremamente complicado. Deixa eu te perguntar uma coisa. Você sabe se essas substâncias estavam isolados ou eram extratos? Você sabe se eles isolaram essas substâncias? Lá no artigo, você sabe se elas estavam, se eram substâncias isoladas. Acho que eram isolados, eu acho. Eu não posso te confirmar, porque eu não foquei nisso. Eu só vi que Porque, eles fizeram a interação da bacterina com tá, a porque nossa eu, proteína. porque eu estou te perguntando isso? Porque às vezes, por exemplo, eu fiz agora um trabalho com produtos naturais. A gente tem lá o extrato, identifica as estruturas, e às vezes na identificação você faz o dock daquela estrutura e não necessariamente você isolou, entendeu? Uhum. Então, saber se realmente a estrutura está isolada, porque aí você tem outros dados experimentais, entendeu? Isso. É. Eu vou procurar sobre isso. O problema é que eu não procuro esses dados experimentais que são IC50 e tudo, dos meus inibidores. Porque Agora faz, você só vai conseguir o IC50 se a substância estiver isolada. Se não tiver, acho que você não. Se for eu vou, extrato, por exemplo, acho que aí não teria, entendeu? ok. Boa idea. Obrigado. Isso, aí a gente volta, pergunta aí, obrigado, Johnny, pela pergunta. Volta à questão de onde está o dado fundamental, que é o dado do experimento, né? Também essa preocupação de Johnny aí é importante, porque se tiver um tipo de dado que é um extrato, que é um dado de uma matriz composta, você vai ter um resultado, e se for produto isolado, você vai ter um resultado mais específico aí, que você pode tecer mais informações a respeito do seu modelo. Então, Sim, pelo que eu sim. vi no chat aqui, ninguém tem mais nenhuma pergunta. Então, Próspero, mais uma vez, obrigado aí pela apresentação. Como vocês já sabem, esse material fica gravado no nosso